Revelado. O toque surpreendente que transformou a bilionária em amante incrível. A vida de Luísa parecia um conto de fadas. Com 35 anos, a bilionária mais jovem de São Paulo tinha tudo. Carros luxuosos, festas glamurosas e uma empresa de tecnologia que era um verdadeiro império. No entanto, por trás desse brilho havia um vazio desconfortável que a perseguia. As paredes de seu escritório, adornadas com troféus e prêmios, não conseguiam abafar a sensação de solidão que a consumia. Um eco do passado machucado e de conflitos familiares não resolvidos. A notícia da enfermidade do avô a atingiu como uma tempestade. Sardas de angústia e desespero tomaram conta de sua rotina frenética, despertando nela uma urgência incontrolável de retomar o contato perdido com sua família. Assim, ela se viu no hospital, cercada por máquinas apitando e cheiros de desinfetante, lentamente se despindo da armadura que sempre usou. O avô, homem de sabedoria infinita, olhou em seus olhos e fez uma única pergunta. O que você realmente quer, minha neta? Foi nesse cenário caótico e emocional que Luísa conheceu Rafael, um professor do fundamental que transformava a vida de crianças em uma escola pública com recursos mínimos. Enquanto ele contava histórias inspiradoras sobre seus alunos, uma pavio de luz acendeu dentro dela. A simplicidade e a empatia que envolviam Rafael eram um antídoto para a superficialidade de seu mundo de negócios. O sorriso dele era como um sol radiante, e cada conversa se tornava uma nova janela aberta para um mundo que Luísa havia enterrado sob camadas de ambição. Durante as visitas ao hospital, e às vezes também à escola de Rafael, Luísa testemunhou de perto a luta diária da educação em um país com tantas desigualdades. O brilho nos olhos das crianças em busca de aprendizado, mesmo com tantas barreiras, a tocavam profundamente. Essas crianças merecem mais, pensava ela, o desejo fervendo dentro de seu peito enquanto as palavras de Rafael ressoavam em sua mente. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema, e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora, vamos continuar. A tensão aumentava quando Luísa tentava explicar a Rafael sua nova perspectiva e, ao mesmo tempo, ouvir a pressão da família. Para eles, Luísa deveria seguir em frente, conquistar mais prêmios, aumentar o faturamento da empresa. O conflito entre suas paixões e as expectativas familiares se tornava um peso insuportável. E desbravar esse novo amor, mergulhar nesse desconhecido mais sincero, parecia simplesmente assustador. Com uma decisão imprudente diante da pressão, Luísa se arriscou a abrir seu coração para Rafael, enquanto sua família olhava desaprovando. Mas antes que pudesse se entregar completamente, uma tragédia atingiu sua família, colocando tudo em xeque. À medida que a dor e o amor se entrelaçavam, Luísa teve que enfrentar não apenas suas escolhas, mas o verdadeiro eu que ela tanto se esforçou para esconder. Agora, com seu passado vindo à tona e questões de amor implorando para serem decididas, Luísa se questionava se conseguiria construir uma nova vida ao lado de Rafael. Seria seu amor forte o suficiente para desafiar os fantasmas que pairavam sobre ela? A resposta para essa pergunta estava prestes a mudar, não só o destino de Luísa, mas também a vida de sua família. E a jornada dela, que parecia um caminho de milionária, poderia se transformar em algo muito mais significativo. Quais segredos do passado aguardavam para serem revelados? O telefone tocou em um dia nublado, trazendo uma onda de ansiedade que Luísa não conseguia ignorar.
Era sua mãe, sua voz tremia ao mencionar a situação crítica do avô. Ele não responde mais, disse, e cada palavra Cortes foi como um punhal cravado em seu coração. Luísa sentiu um nó na garganta. Era como se a vida estivesse a obrigando a encarar seus fantasmas mais profundos. Sem pensar duas vezes, ela se dirigiu ao hospital. Ao entrar no quarto, encontrou o avô, rodeado de aparelhos e um silêncio quase mortal. Seu corpo estava ali, mas a alma parecia distante. Sentou-se na beira da cama, pegou sua mão enrugada e a levou ao peito. As memórias afloraram, cada risada, cada ensinamento. Eu preciso de você aqui, vovô. A voz falhou. As lágrimas começaram a escorregar suavemente. O amor por Rafael estava ali, pulsando dentro dela. Mas naquele momento, a dor da família ganhava uma nova dimensão. Ela se lembrava do que o avô costumava dizer. Família é tudo, Luísa. As palavras ecoavam, se entrelaçando com a urgência de suas próprias decisões. Rafael, ao saber da situação, chegou rapidamente. Ele a abraçou com força, sentindo a tempestade que se formava dentro dela. Estamos juntos, ele sussurrou, como um infante que a todo instante precisa de alguém que o guie. Isso trouxe uma sensação de segurança, mas Luísa podia notar o pequeno frágil que existia entre eles. Ela estava dividida. Enquanto esperavam nos corredores frios do hospital, Luísa não conseguia deixar de observar uma cena que a tocava profundamente. Crianças brincando na sala de espera, correndo e rindo sem um cuidado no mundo. Era uma lembrança emblemática da doçura e pureza que a infância pode trazer, mas que ela tanto havia perdido ao longo da vida. O sorriso delas parecia iluminar o lugar escuro e a jovem bilionária se questionava se ela também poderia se permitir esse tipo de alegria. No que você está pensando? Perguntou Rafael, despertando-a do seu torpor. Ele a fitou com preocupação, tocando suavemente seu braço, como se pudesse transmitir a força que ela tanto precisava naquele momento. Eu quero fazer algo. Algo que vá além do que eu sempre fiz, Luísa hesitou. Mas eu não sei se estou pronta para largar tudo, para enfrentar minha família e dizer a verdade sobre quem sou agora. As palavras saíram como uma torrente, confundindo seus sentimentos e escolhas. Rafael a olhou nos olhos, buscando um entendimento silencioso. Você não precisa fazer tudo de uma vez só. Esse é um processo. Vamos juntos, um passo de cada vez. O olhar esperançoso dele ressoava como um convite para buscar a transformação. A conexão entre eles parecia mais forte do que qualquer laço que ela já havia conhecido. Mas o peso do passado continuava a se arrastar. O avô, agora mais débil e vulnerável que nunca, ainda era uma presença constante em seus pensamentos. E quando tudo parecia se acalmar, uma súbita chamada para o quarto do hospital a tirou da sua contemplação. Um médico entrou apressado, seu olhar sério e preocupado indicava algo urgente. Precisamos discutir o estado do seu avô, ele disse, sua expressão fechada. Luísa sentiu o estômago revirar, a esperança rapidamente se transformando em um mar de incertezas. Rafael segurou sua mão, sua presença ancorando-a em meio à tempestade emocional. A gente vai passar por isso, Luísa. Você não está sozinha. Mas, naquele instante, a dúvida a atormentava. O que seu avô poderia revelar? Seria ele quem a ajudara a mudar seu destino? Enquanto Luísa aguardava o que viria, um pensamento a consumia. Muitos desafios a aguardavam e, no meio deles, uma escolha significativa estava a ponto de ser feita. Ela estava prestes a descobrir o que realmente significava amar e como viver em meio a um turbilhão de sentimentos. O que ela estava disposta a sacrificar para ter um novo começo? E o que seu avô tinha para lhe dizer que poderia mudar tudo? A pergunta pairou no ar como uma nuvem pesada, aguardando a resposta que poderia selar seu destino.
O médico puxou uma cadeira e, sem rodeios, começou a falar. A voz dele ecoava pelo corredor, e cada palavra era um golpe em Luísa. Seu avô. Seu estado se deteriorou nas últimas horas. Precisamos considerar as próximas etapas. Aquelas palavras a atingiram como uma onda de frio. O medo de perder o avô misturou-se ao desespero. Um instante parecia se arrastar, enquanto a realidade se tornava mais pesada. Rafael estreitou sua mão. Um gesto simples, mas impactante, como se tentasse trazer um mínimo de estabilidade a um mundo que desmoronava. O que isso significa? Luísa forçou, as lágrimas ameaçando transbordar. O médico, ainda com o semblante sério, fez uma pausa, como se as palavras que estava prestes a dizer fossem uma bomba prestes a explodir. Precisamos decidir sobre os procedimentos. Ele pode não resistir a outra intervenção. As palavras oprimiram Luísa. Sentia-se pequena, impotente. De repente, as lembranças alegres dos tempos passados com seu avô se misturavam com a dor do presente. Em um momento, ela estava rindo das histórias dele, e no outro, enfrentava a possibilidade de nunca mais ouvir sua voz novamente. Rafael se inclinou para mais perto, seus olhos cheios de compaixão. Luísa, você precisa tomar um tempo para pensar. O que seu coração diz sobre isso? Ele estava certo, mas ela não conseguia ouvir o que o coração tinha a dizer. Era tudo muito confuso. Com a mente turva, Luísa decidiu que devia ver seu avô. Ela o precisava ali, em um momento como aquele. Levantou-se, a mão de Rafael ainda entrelaçada na sua. Cada passo em direção ao quarto era um lembrete de que a vida estava mudando rapidinho e que segurar a mão dele era tudo que a fazia sentir um pouco de esperança. Ao entrar no quarto novamente, Luísa parou, o cheiro de antisséptico invadindo suas narinas. O avô estava ali, mais frágil, sua respiração era fraca, mas ainda mostrava sinais de resistência. Luísa aproximou-se, puxou uma cadeira e se sentou ao seu lado. Oi, vovô, eu estou aqui, ela disse, a voz embargada. Ele não respondeu, mas um leve movimento nos dedos fez seu coração disparar. Era como se ele soubesse que ela estava ali. Eu queria te contar tudo o que está acontecendo e, por favor, me dizer o que você quer que eu faça. Não sei se tenho coragem para me despedir, mas preciso ouvir sua voz mais uma vez. O silêncio da sala fez o tempo parecer estagnar. Era apenas ela e seu avô, na mais profunda conexão que já haviam compartilhado. Aquela era a chance de ouvir a sabedoria dele, a única que poderia iluminar o caminho a seguir. Então, num murmúrio quase inaudível, o avô abriu os olhos levemente. Luísa, você é mais forte do que pensa. A frase escapuliu de seus lábios como um sopro adormecido. O desespero deu lugar à esperança. Ela sentiu que precisava fazer algo grande, uma decisão que mudaria tudo. Vovô, eu estou pensando em abrir meu coração, em ser quem eu realmente sou, e preciso saber se isso é certo. Os olhos dele brilharam um pouco mais. Mas antes que ele pudesse responder, o monitor começou a apitar, o alarme soando estridente. O coração dela disparou, e Rafael, que estava apenas alguns passos atrás, já se movimentava em direção ao médico. O clima mudou instantaneamente, e a pergunta que ela guardara com carinho ficou presa na garganta. Era agora ou nunca. Luísa, precisamos de você aqui! Rafael gritou, enquanto os enfermeiros começavam a se mover rapidamente. Ela sentiu o estômago revirar. Naquele momento, ficou claro que tudo estava em jogo. A decisão dela agora não afetava apenas sua vida, mas também a vida de seu avô. O que seria necessário abrir mão? E se no final essa escolha significasse não apenas a separação, mas a descoberta da verdadeira liberdade? O olhar dela encontrou o do avô, esperado e ansioso. Contudo, em meio ao caos, ela percebeu que ainda havia um dilema a ser resolvido, um futuro incerto pela frente. A dúvida lhe consumia.
E se, ao se abrir para a vida que sempre quis, ela pudesse perder o que mais ama? O momento era decisivo e a resposta lhe escapava das mãos. O alarme ecoava pela sala, e o ar parecia ficar mais pesado a cada segundo. Luísa estava paralisada, presa entre o desejo de correr em direção ao avô e a necessidade de ajudar na situação que se desenrolava rapidamente. O olhar dela se encontrou mais uma vez com os olhos cansados dele, e mesmo em meio ao ruído, ela sentia que entendia a profundidade daquela troca. "Vovô, por favor, lutar!" Isso tudo que ela queria dizer, mas as palavras não saíam. O medo de perder esse homem tão amado quase a sufocava. Os enfermeiros agora estavam ao redor da cama dele, e cada movimento parecia uma dança de desespero. Tentativas de reanimá-lo, orientações dadas em alta velocidade, como se cada segundo contasse numa corrida contra o tempo. "Respira, vovô!" Luísa sussurrou, mas a fraqueza no corpo do avô parecia maior do que ela. O médico se aproximou, uma máscara de preocupação em seu rosto. "Precisamos de todas as mãos aqui." O toque de Rafael na sua mão era um ponto de ancoragem, um lembrete de que ela não estava sozinha, mesmo quando a tempestade a cercava. "Vai ficar tudo bem, Luísa," ele disse, com uma confiança que ela desejava sentir também. O médico começou a dar instruções, e Luísa ficou atenta, tentando absorver cada palavra. As decisões sendo tomadas, chamadas sendo feitas. Era como se seu mundo estivesse se desfazendo em pedaços, e ela estava ali, no meio dos cacos. Em um breve momento, quando o monitor apitou e o movimento frenético envelopou o ambiente, o avô olhou diretamente para Luísa. Havia um brilho de conhecimento em seus olhos, como se ele conseguisse ver através de todo aquele tumulto, um desejo de falar, um último aviso. E então, a voz de Rafael cortou os pensadores voando na cabeça dela. "Luísa, o que você vai fazer? O que seu coração diz agora?" Ela se viu em um dilema. De um lado, a urgência para agir e do outro, a hesitação do seu próprio futuro. Luísa entregou-se a um turbilhão de emoções. Num impulso, ergueu a voz. "Eu vou lutar. Eu amo você, vovô, e não vou desistir de você." A equipe médica continuava a trabalhar, mas havia algo no ar que a energizava. Em meio ao pânico, ela sentiu uma clareza. A resposta que ela buscava para sua vida não era uma escolha entre um amor ou outro, mas uma afirmação sobre quem ela realmente era. O avô tinha sido um exemplo de coragem. Aquilo que ele sempre ensinou agora a abraçava como um manto. "Eu preciso viver e mostrar a você que eu posso ser a Luísa que você sempre acreditou que eu poderia ser." E assim, um movimento de incredulidade tomou a equipe médica, mas seu avô, em meio ao caos, parecia encontrar paz no que a neta dissera. Ele acenou levemente, como se dissesse que entendia. A conexão era palpável, mais forte que qualquer batimento cardíaco ou alarme pulsante. Mas naquele momento mágico, outro apito cortou o ar, e as luzes do monitor mudaram. A expressão no rosto do médico se transformou. "Precisamos de mais ajuda!" ele gritou, e em uma fração de segundos, tudo se tornou uma mancha de movimento e sons frenéticos novamente. Luísa olhou para Rafael, que bem ao seu lado compartilhava a luta dela. Olhos fixos um no outro, ela disse: "Eu não posso perder isso. Eu não posso perder quem eu sou." O futuro dela ainda estava incerto, e o avô lutava pela vida em um fio delicado. O que ela ia fazer a seguir passava por uma decisão muito maior do que apenas escolher entre dois caminhos. Com o coração em chamas e a certeza de que esse era o momento para abraçar a vida que sempre quis, Luísa percebia que não tinha mais espaço para medos. O caminhar para o desconhecido estava apenas começando, e ela precisava decidir. O que ela realmente queria se revelaria na próxima hora. Mas antes de qualquer resposta, a pergunta a assombrava. Será que ela estava pronta para enfrentar tudo, mesmo ao custo de algo que amava profundamente? O tempo parecia parar, enquanto Luísa permanecia ali,
presa entre a urgência do momento e a incerteza do futuro. O olhar aflito de Rafael transmitia sua preocupação, mas também servia como um lembrete da força que ela havia descoberto dentro de si mesma. Aquela força não era apenas a vontade de ajudar o avô, mas também a determinação de não se deixar levar pelo medo. Os enfermeiros, parte de um balé coreografado sob o estresse, moviam-se freneticamente ao redor da cama. Luísa podia ver uma luz nos olhos do médico, uma chama de esperança que contradizia a gravidade da situação. Ela se lembrou das histórias que seu avô costumava contar, sobre momentos em que a determinação era tudo o que separava a vitória da derrota. E ali, naquele instante, ela decidiu que não seria um mero espectador. "Eu vou para a sala de emergência", disse, sem pensar duas vezes. Rafa começou a protestar, mas Luísa não permitiu que suas preocupações a seguissem. Com um movimento decidido, passou por entre os enfermeiros, sentindo a necessidade de estar mais perto de seu avô. O corredor se estendia diante dela, e ao longo do caminho, ela sentiu os olhares dos outros pacientes e familiares, cada um deles lutando suas próprias batalhas silenciosas. Era como se todas aquelas vidas estivessem entrelaçadas em um mesmo destino, e isso a fortalecia. Finalmente ela chegou à porta da sala onde seu avô estava sendo tratado. O ambiente era um misto de luz intensa e sombras que dançavam ao redor de máquinas que apitavam incessantemente. O cheiro de desinfetante e o som de conversas rápidas dominavam o ar. Ela estava pronta para enfrentar o que quer que viesse. Um enfermeiro a olhou, seus olhos cheios de uma tristeza que Luísa não queria aceitar. "Você não pode entrar, é perigoso aqui." A voz dele parecia querer protegê-la, mas ela se sentia bem fundamentada em seu propósito. "Meu avô precisa de mim!" exclamou, e num impulso ela ignorou a barreira. A verdade era que, por mais assustadora que a situação fosse, a razão não importa mais. O que importava era o amor que ela sentia. Quando finalmente se aproximou da cama do avô, a visão a atingiu como uma onda. Ele estava cercado de aparelhos, os sons eletrônicos e os monitores somando uma sinfonia angustiante. Mas, naquele momento, tudo que ela conseguia ver era ele. "Vovô!" ela gritou, agarrando sua mão fraquinha. O calor de sua pele, embora tão pálido, reacendeu sua determinação. A equipe médica, ao ver o desespero dela, hesitou por um instante. O médico, percebendo a necessidade de um milagre, gritou por ordens de um procedimento emergencial. As palavras passaram quase que como um borrão, mas Luísa estava focada apenas no avô, esperando que a conexão que eles sempre tiveram fosse suficiente. "Você sempre foi forte, vovô. Me escuta!" ela disse com a voz embargada. "Lute, por favor. Eu preciso de você aqui." A expressão do avô se mixou com a força daquela conexão. Luísa percebeu que a energia deles era palpável. E nesse instante sutil, ela soube que, mesmo que as possibilidades fossem pequenas, a fé dela poderia mudar tudo. O som de um apito, mais agudo que os outros, cortou o ar, e um novo nível de urgência se instalou. O médico se movimentou rapidamente, e em um gesto intenso, pediu um choque. O mundo parecia encolher ao redor dela, mas a determinação de Luísa apenas aumentava. "A vida é uma luta", ela se lembrou de ouvir o avô dizer, "e eu não vou te deixar, vovô." Enquanto as máquinas começavam a trabalhar, a luz no monitor piscava como se dançasse na expectativa. O coração de Luísa acelerava, não apenas por seu avô, mas por sua própria transformação que estava prestes a acontecer. O futuro, mesmo nebuloso, agora estava repleto de possibilidades. A verdade estava ali, à espera. O que realmente significava lutar por amor. E nesse momento definitivo, Luísa não sabia se o amor seria suficiente para trazer seu avô de volta. Mas uma coisa era certa, ela estava pronta para tudo.
A partir daquele instante, ela perceberia que a luta era mais do que apenas resistir. E o mais assustador e belo, ninguém poderia prever o que viria a seguir. O ambiente ao redor de Luísa se tornava cada vez mais frenético. Aqueles instantes pareciam levar uma eternidade. Uma parte dela queria gritar, devolver toda a dor e a angústia que estava sentindo. A outra parte, mais forte, insistia em continuar. Ele precisava dela. Ela precisava dele. "Aguarde!" o médico chamou. Ele parecia uma figura solene, firme, determinada. A atmosfera estava carregada de palpitação, um misto de esperança e desespero. Assim que as máquinas começaram a emitir seus sons ritmados, Luísa apertou a mão do avô com mais força, quase como se pudesse transferir sua energia vital através do toque. Os olhos do avô estavam fechados, e isso a deixava desesperada. "Acorde, por favor!" O pedido escapou de seus lábios, como uma súplica do mais profundo desejo. "Eu não consigo imaginar minha vida sem você." Enquanto o médico se concentrava nas máquinas, Luísa viu uma enfermeira se aproxime e arrumar os fios que estavam conectados ao avô. O olhar dela era terno, mas também trazia uma certa tristeza. Luísa poderia jurar que, por um instante, os olhos da enfermeira se encontraram com os dela, como se ambas compartilhassem um momento de entendimento silencioso. Era uma luta pela vida. E Luísa estava disposta a lutar até o fim. Os batimentos no monitor aceleraram. Um silêncio pesado pairava no ar. Luísa sentia seu coração disparar junto com os sinais sonoros. "Estamos executando o procedimento. Todos, afastem-se." O médico gritou, e uma nova onda de movimento tomou conta da sala. Luísa percebeu que ela estava prestes a cruzar o limite do permitido. Um limite que poderia levar a consequências irreversíveis. "Não, eu não vou sair." A determinação em seus olhos não se deixava abalar, e isso foi o que a manteve firme. Rafael apareceu na porta, com os olhos arregalados e a expressão de angustiante preocupação. "Luísa, você precisa voltar," ele disse num tom quase de desespero. "Não, eu não posso." Ela respondeu sem tirar os olhos do avô. "Ele precisa de mim." Rafael hesitou. Luísa percebeu que, naquele momento, ele poderia compreender a profundidade de seu amor e a intensidade da conexão que compartilhava com o avô. O médico começou a apertar botões nas máquinas. A cada movimento, Luísa sentia sua respiração se tornar mais pesada. "Por favor, vovô, você é forte," disse ela quase em um sussurro. Ouvindo sua própria voz, percebeu que sua fé parecia ser a única coisa que ainda unia seu avô ao mundo. Os segundos pareciam se arrastar, e para Luísa, cada um deles trazia a incerteza e a tensão de um futuro incerto. Mas quando ela olhou mais uma vez para o rosto de seu avô, uma onda de compreensão a invadiu. O verdadeiro risco não estava apenas na vida ou na morte, mas algo muito mais profundo. Qualquer um poderia lutar pela vida, mas o que Luísa realmente desejava era que ele lutasse por amor. Nesse instante, algo aconteceu. Uma mudança sutil no batimento cardíaco do avô. Ele parecia reagir, e um brilho começou a surgir atrás das pálpebras cerradas. Luísa sentiu que sua luta estava ali, manifestando-se em uma forma silenciosa. O coração dela batia em sincronia com o dele. "Vovô, você está ouvindo? Eu estou aqui." A súplica saiu de seu peito como ondas de mar. A esperança começa a fluir novamente por suas veias, e então uma respiração, um leve movimento das mãos. A equipe médica agora se movimentava apressadamente. O médico, com a mão firme, ajustou os aparelhos ao redor da cama. Luísa viu os olhos do avô se abrirem lentamente, e a sensação foi como a luz nascendo após uma longa noite. Mas antes que Luísa pudesse celebrar, uma nova sombra se espalhou pelo ambiente. Um novo barulho, diferente. Um tom profundo em um monitor. O que isso significava?
O medo começou a se infiltrar novamente em seu coração. Ela sabia que a batalha estava longe de terminar. E dentre todos aqueles sentimentos, uma pergunta ecoou em sua mente. Até onde ela iria para manter sua família unida? As luzes dos monitores diminuíram um pouco. Uma nova expectativa começou a se formar no ar pesado da sala. Uma nova luta havia começado. E ela mal sabia que novos desafios estavam prestes a se revelar. O coração de Luísa disparou quando um novo som preencheu o ambiente. Era profundo, inquietante, como um aviso. Ela olhou fixamente para o monitor, tentando decifrar o que estava acontecendo. O médico, com a expressão tensa, começou a coordenar a equipe médica. O movimento rápido deles causava um misto de desespero e coragem dentro dela. "Temos que estabilizá-lo agora!" gritou o médico, sua voz cortando o ar como uma faca. Os olhos de Luísa se encheram de lágrimas, mas ela os manteve firmes. A raiva e a frustração borbulhavam dentro dela. Por que isso estava acontecendo? Não é assim que vai terminar, pensou, decidida a não permitir que tudo chegasse ao fim. Acredita em mim, vovô. Você é o nosso pilar. Ela murmurou mais para si mesma do que para ele. O sentimento de impotência a apertava, mas Luísa sabia que precisava manter a esperança viva, pelo menos até que tudo estivesse decidido. Rafael, ao lado, olhava para ela com uma mistura de preocupação e encorajamento. Luísa, temos que ser realistas. Ele está lutando, mas a situação é crítica. Precisamos... Não diga isso. Ela interrompeu, virando-se para ele, os olhos brilhando com uma mistura de dor e resistência. Precisamos acreditar. Se pararmos agora, o que restará de nós? Rafael respirou fundo e assentiu devagar. Ele sabia que discutir não ajudaria. Naquele momento, Luísa percebeu que a força dela não era apenas sobre gritar ou exigir. Era sobre manter a fé em meio ao caos. Enquanto a equipe continuava a trabalhar freneticamente, Luísa decidiu que precisava fazer algo maior. Seu avô sempre falava sobre o poder da música. Como ele a ensinou a nunca esquecer de cantar, mesmo nos momentos mais difíceis. Se a música pode acalmar, então por que não tentar? Pensou. Com a voz trêmula, mas decidida, Luísa começou a cantar em um tom suave. Uma canção que seu avô costumava ensiná-la. O som dela parecia preencher o espaço, envolvendo a sala com uma energia peculiar. Ela não sabia se o avô realmente a ouvia, mas de alguma forma isso estava conectando ambos de uma maneira que transcendeu a dor. A enfermeira olhou rapidamente e Luísa viu em seu olhar uma mistura de admiração e esperança. Era como se ela também estivesse absorvendo aquele momento, o que acendeu a chama da luta dentro da mulher. Os batimentos cardíacos do avô começaram a responder ao canto, fazendo o monitor emitir um som um pouco mais regular. Luísa sentiu que aquela conexão estava realmente funcionando. Um fio invisível de amor e esperança pairava no ar. "É isso, vovô! Você pode lutar mais forte. Estamos todos aqui com você." A cada verso, a energia dela aumentava, e o ambiente ao redor parecia vibrar com esperança. Rafael observava tudo, um olhar renovado, como se Luísa estivesse despertando algo dentro dele. Mas então os monitores começaram a apitar novamente, e a sensação de alívio foi substituída por um novo terror. O médico lançou um olhar preocupado para a equipe. "Precisamos de mais tempo. Está chegando ao fim. Vamos precisar de ajuda." Luísa não queria aceitar. Seu coração pulsava com a urgência da situação. O que mais ela poderia fazer? Quais outras maneiras a vida poderia vir a ser? E, no fundo, sentia que algumas verdades estavam escondidas, esperando para serem reveladas. Ela olhou para Rafael, percebendo que esta luta não era apenas sobre os dois, mas sobre todos ao seu redor. E se houvesse algo mais profundo que ainda não tinha sido revelado? Que força adicional eles poderiam descobrir, juntos,
nesse momento crítico. E assim, ela se preparou para lutar até o fim, pronta para descobrir a verdade e enfrentar a dor que se aproximava. O canto de Luísa ecoava pelo ambiente, criando uma atmosfera quase mágica em meio ao caos. Ela sentia que cada nota carregava um pedaço de sua alma, uma lembrança das tardes passadas com o avô, quando ele a ensinava a sonhar e amar a música. Mas à medida que o monitor continuava a apitar, a esperança se despedaçava em seu coração. Luísa, a situação está se agravando. Precisamos nos preparar para o pior, Rafael murmura, tentando conter a emoção em sua voz. Luísa virou-se para ele, enxugando as lágrimas com raiva contida. Não, nós ainda podemos fazer algo. Sua determinação ecoava pela sala, fazendo com que até mesmo os médicos parassem por um momento, admirados com a força que emana dela. Enquanto a equipe médica se movia em um frenesi, Luísa se lembrou de algo que sempre a inspirou. O avô contava histórias de superação e coragem de pessoas comuns, e uma delas surgiu na mente dela. A de uma mulher que encontrou a força para lutar em um momento desesperador. Era exatamente o que ela precisava. Vovô, você sempre disse que era preciso acreditar mesmo quando tudo parecia perdido. As palavras escaparam de seus lábios com uma urgência avassaladora. Então você vai lutar. Eu não vou deixar isso acabar assim. Ela respirou fundo e voltou a cantar. Sua voz agora mais firme, como se cada letra fosse um feitiço lançado para salvar o homem que sempre fora seu porto seguro. Rafael observava, sem palavras, impressionado com a garra que a jovem mostrava. Algo dentro dele se acendeu, uma centelha de esperança que ele acreditava ter perdido. Ele se juntou a ela, mesmo sem oferecer um único acorde. O som dele se misturou ao dela, e juntos formaram uma canção de fé. Os monitores começaram a responder, os batimentos variando, crescendo com a música que preenchia aquele espaço. A equipe médica parecia mais confiante, acelerando seus esforços enquanto os olhos de Luísa brilhavam com a possibilidade de um milagre. Mas em meio a essa nova esperança, uma sombra se aproximou. A porta se abriu e uma figura familiar entrou na sala. Era a avó de Luísa. A mulher, já com seus anos marcados no rosto, carregava um olhar de preocupação. Ela caminhou até o lado da cama, pegando a mão do avô, expressando amor de uma forma que Luísa nunca esqueceu. Você é nossa força, meu amor. Não se esqueça. Lutamos juntos, ela murmurou. E a intensidade daquela presença trouxe um novo tipo de transformação ao ambiente. Luísa ficou observando. Seu coração se aquecia. A avó era a mistura exata de ternura e força. Era como se ela trouxesse não apenas seu amor, mas também um fio de ligação que aparecia quando mais precisava. Tem que haver algo que possamos fazer, algo que possa realmente ajudá-lo, pensou. Nesse instante, Luísa percebeu que talvez a resposta estivesse mais próxima do que ela imaginava. Ela precisava conectar tudo o que aprendeu, tudo o que sentia, e usar isso como uma arma poderosa. O amor na sala crescia, e ela sabia que a união de todos poderia ser a chave para invocar essa força. Enquanto os médicos se concentravam nos procedimentos, Luísa respirou fundo e decidiu que não ia apenas cantar ou esperar. Vamos encontrar outra forma de vocês se comunicarem, disse para a avó, com a determinação brilhando em seu olhar. E se a música fosse apenas o começo? E se houvesse um jeito mais direto de trazer o avô de volta? Luísa olhou ao redor, vislumbrando novas possibilidades. Sentiu algo se agitar dentro dela, e no fundo, percebeu que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais seriam capazes de fazer juntos? Quais novas verdades estariam por vir? Ela estava prestes a descobrir. Luísa olhou ao redor, seus olhos passando de um canto da sala ao outro, em busca de qualquer indício que pudesse ajudar seu avô.
A presença da avó ao seu lado era reconfortante, mas ela não queria deixar que a emoção se transformasse em paralisia. Havia algo a ser feito e a determinação pulsava em suas veias. A música! O que eu fiz até agora foi só uma expressão. Precisamos de algo mais, algo verdadeiro, ela exclamou, a ideia brotando como um relâmpago iluminando a escuridão. Como assim, Luísa? Perguntou Rafael, os olhos brilhando com a curiosidade e receio. Era como se a conexão entre eles estivesse prestes a se solidificar em algo mais profundo, algo que ele nunca tinha experienciado antes. Eles eram aliados nessa batalha. A jovem respirou fundo e começou a desenhar suas ideias em palavras. E se usar a música não for suficiente, a gente precisa ir mais fundo. O avô sempre disse que as palavras têm poder. E se no lugar de apenas cantar, nós falássemos com ele? O que ele gostaria de ouvir? O que ele gostaria de dizer? As palavras fluíam de Luísa. Cada frase carregava um peso de amor e esperança. O ato de falar trazia consigo uma intimidade, um diálogo que talvez poderia romper a barreira entre o mundo deles e o desconhecido para onde seu avô estava se dirigindo. A avó, sem hesitar, segurou a mão de Luísa com ternura e firmeza. Querida, seu avô sempre foi um homem de poucas palavras, mas as que ele dizia tinham um grande significado. Ela sorriu, um sorriso cheio de memórias. Que tal se falarmos sobre suas histórias? Vamos relembrar os momentos preciosos que viveram juntos. Isso pode reanimá-lo. Luísa assentiu. A energia na sala parecia mudar, criando um ambiente de esperança palpável. Vou começar, disse, seu coração pulsando forte. Vovô, lembra daquela vez que você me levou ao parque e quase perdemos o ônibus? Você ficou tão nervoso, mas acabamos correndo e rindo juntos. Sua risada sempre fez o meu dia melhor. Enquanto Luísa falava, a pressão na sala parecia se dissolver. A avó se uniu, compartilhando lembranças de sua juventude, as festas em casa, os aniversários e todas as risadas que se entrelaçavam em suas vidas. Rafael, por sua vez, se incluiu na conversa, trazendo suas próprias histórias e recordações. O tempo passou e as vozes se uniram em um mosaico de afeto e gratidão. Luísa sentiu uma onda de conforto. Parecia que, de alguma forma, seu avô estava presente ali, ouvindo. No entanto, quando a equipe médica olhou para o monitor, uma corrente de tensão voltou a envolvê-los. Alguns especialistas trocaram olhares apreensivos enquanto ajustavam os aparelhos. Luísa percebeu que o computador ainda gritava números alarmantes, talvez mostrando que o esforço deles não era suficiente. Não podemos parar agora, pessoal. Ele precisa do nosso amor. Vamos falar mais. Luísa pediu, sua voz agora entrecortada pela urgência do momento. Então, enquanto o clima na sala oscilava entre esperança e desespero, Luísa teve uma ideia. Podemos fazer isso em equipe. Vamos todos juntos contar nossas memórias, um por um. A cada lembrança, uma peça do que ele é. O nosso amor vai trazê-lo de volta. Todos assentiram, compreendendo que o poder da união era a chave. Assim, começaram a compartilhar as histórias mais tocantes, as risadas mais sinceras. E Luísa percebeu que algo misterioso estava acontecendo. À medida que falavam, o monitor começou a reagir. Seriam as memórias, o amor coletivo, ou até mesmo uma combinação única dos três que provocava aquela mudança? Com o coração acelerado, Luísa se perguntava se finalmente descobriria que a música e suas memórias poderiam ser um poderoso elixir de vida. Mas a pergunta pairava no ar. Até onde iriam para salvar aquela vida que tanto amavam? Ela mal podia esperar para descobrir. O ambiente do hospital estava impregnado de uma esperança intensa e, ao mesmo tempo, frágil. Luísa e a família formaram uma corrente de amor ao redor do avô. Cada história compartilhada, uma luz que poderia iluminar a escuridão da incerteza. Vovô, lembra daquela viagem que fizemos juntos para o litoral?
Você sempre disse que a praia era seu lugar de paz, começou Luísa, sua voz carregada de emoção. Lá você me ensinou a pegar caranguejos e a olhar as estrelas na noite, e quanto você ria quando eu tentava pescar. Cada memória contada ecoava no ar como um cântico ritual. A avó logo se juntou, seu olhar fixo no marido. Ah, meu amor, como você amava cantar à beira-mar. Suas músicas ainda moram neste coração. Os olhares se encontraram. O clima na sala começava a mudar. Os monitores ao redor do avô ainda apitavam, mas havia um novo tipo de energia flutuando no ar. Rafael, tocado por aquelas histórias, lembrou-se de um momento especial também. Eu não posso imaginar como é a felicidade nas suas lembranças, mas, vovô, eu prometo que lutarei por você, e se houver algo que eu possa fazer, farei. Luísa sentiu como se um raio de esperança atravessasse a sala. À medida que as histórias continuavam, os números nos monitores pareciam apresentar uma leve variação. Era um sinal. O coração dela pulsava com força, ressoando com cada lembrança partilhada. Vovô, você sempre me disse que a vida é cheia de desafios, mas que eles nos tornam mais fortes. Essa é a hora. Luísa insistiu, a adrenalina e a fé na voz. Você me ensinou a nunca desistir, e agora eu quero que você lute com toda a força que tem. O avô, que parecesse longe e distante, de repente fez um leve movimento, como se sentindo a onda de amor que transbordava ali. Os batimentos no monitor soavam um pouco mais estáveis, como se ele estivesse respondendo a essa força coletiva que pulsava através deles. Lembre-se, quando você enfrentava aqueles problemas na infância, você sempre olhava para a frente e dizia: a vida é linda, eu quero que você sinta isso agora. Luísa falou com um ardor que parecia sair da alma. Cada palavra era um convite para que o avô não desistisse, mas sim compreendesse que ele era amado, além das aparências. A enfermeira, emocionada com a cena, também começou a contar um pequeno momento que tinha observado enquanto trabalhava na unidade. Ele sempre foi o melhor da família. Quando entrei neste hospital, ele me disse uma vez que todos nós fazemos parte de algo maior. O lamento de um amor genuíno saiu de seus lábios e começou a envolver o ambiente mais uma vez. Quanto mais as memórias eram invocadas, mais a atmosfera se aquecia. Havia uma energia viscosa, quase palpável. Luísa sentia que o vínculo com seu avô crescia a cada palavra, não importava se ele não pudesse responder. O amor parecia dançar suavemente ao redor deles, como uma luz no escuro. Mas o monitor começou a apitar novamente, e a equipe médica se movia com agitação. O médico olhou para Luísa, seus olhos transcendendo serenidade e preocupação ao mesmo tempo. Precisamos de mais ajuda. Ele não queria ser pessimista, mas a gravidade da situação estava clara. Luísa encontrou Rafael mais perto, e um impulso de ter quão forte poderia ser aquele amor fez seu coração pulsar. Rafael, ela começou, o que você disse antes sobre acreditarmos sempre? Precisamos ir além. Vamos fazer algo diferente. Não só histórias, mas uma oração, um hino. As almas podem se conectar através da música. Sem hesitar, Rafael assentiu, tocando sua mão. Juntos, eles começaram a cantar uma canção que Luísa lembrava de tantas noites passadas com o avô. A melodia ecoava pelo corredor e o ambiente se encheu com a força daquela união. A música começou a preencher todos os cantos e, naquele momento, Luísa percebeu que o amor realmente poderia transformar a dor em esperança. As memórias estavam se entrelaçando com a canção, formando uma rede inquebrantável e intensa que abraçava seu avô. Os monitores começaram a responder. Os sinais tornaram-se mais claros. Com um último impulso, cada um na sala se uniu para criar aquela sinfonia de amor. As vozes ecoaram como um mantra sagrado, flutuando para longe do sofrimento, trazendo um sopro de vida.
A equipe médica estava radiante ao observar que, contra todas as probabilidades, o batimento cardíaco do avô começou a estabilizar. A presença amorosa e coletiva transformou a atmosfera pesada em luminosidade pura. O avô abriu os olhos lentamente. Com lágrimas nos olhos, Luísa sussurrou: "Estamos aqui, vovô. Nunca deixamos você. Nunca deixaremos." Um sorriso cheio de gratidão e poder cresceu no rosto do avô. E naquele instante, a força e a conexão que Luísa tanto buscava finalmente emergiram. Sabendo que uma nova jornada começava, ela sentiu o coração pulsar novamente, agora aquecido por um amor renovado. A vida estava ali, viva e dançante, e a partir deste dia, Luísa testificava que mesmo nas horas mais sombrias, a luz do amor sempre prevalece. Agora, se você chegou até aqui, tem que agir, inscrever-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais. Deixar um like agora para alimentar o algoritmo. Você precisa fazer isso. Comentar suas reações e teorias sobre o final. Adoraríamos saber o que você achou. E por último, compartilhar instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Somente verdadeiros fãs de histórias emocionais entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.